Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live Conversa com Árbitros. Eu sou o Carlão, formador de árbitro amador, e aqui eu ensino você o caminho de como se formar, de como receber uma renda extra mensal de R$ 3.500, tornando-se árbitro de futebol amador qualificado. Essa é a nossa diferencial. Eu vou abordar com vocês hoje o que é o ser um árbitro amador qualificado na nossa live. Portanto, coloquem suas dúvidas, perguntem o que for surgindo, que no meio da live, se der, nós vamos respondendo. O que seria um árbitro amador qualificado e o que implica a não qualificação do árbitro amador? Um árbitro qualificado é aquele árbitro que se importa com o jogo, chega cedo no estádio, é um árbitro que conhece das regras, a sua aplicabilidade e a função de cada regra. Ele destrincha as regras do jogo com muita maestria. O que vai ocasionar de bom para ele? Ele vai ser um árbitro requisitado, vai ser um árbitro conhecido como um árbitro que tem conhecimento e domínio da regra. Ele vai ser um árbitro requisitado para jogos difíceis e jogos de finais de campeonato. E vai ser um árbitro reconhecido, tendo seu nome reconhecido. E o que implica para ele não ser um árbitro qualificado? O que implicaria para ele é ser um árbitro de começo de campeonato, ser um árbitro que de meio de campeonato, mas a hora que começa o mata-mata, o jogo mais gostoso de se atuar para quem é árbitro, ele não está escalado, ele não entende por que ele não faz as finais de campeonato. Por quê? Um árbitro qualificado, ele recebe mais escalas. A escala do árbitro, eu costumo dizer nas minhas lives, a escala do árbitro ela se dá por si só. O árbitro, bom árbitro qualificado, ele é escalado uma vez só. Ele é escalado no começo do campeonato, no primeiro jogo. Por quê? Os dirigentes, os jogadores, a torcida vai pedir a sua escala automaticamente. Esses comentários chegarão ao escalante, ao diretor da liga, ao presidente da liga. Os comentários bons e ruins sempre chegam. E chegando os bons é melhor, porque você vai ser escalado automaticamente. O escalante vai sentir confiança em te dar jogos bons. O escalante vai sentir confiança na sua arbitragem, na sua maneira de apitar, no seu domínio do jogo. Então eu elenquei alguns assuntos que eu vou abordar com vocês nessa live de hoje. Um árbitro qualificado pode receber mais escalas, conseguir manter o seu faturamento contínuo. Ele vai ter uma renda contínua, de maneira contínua. Ele não vai ter aquele picação de estar escalado hoje, não estar escalado amanhã, não saber se vai para a escala, ter aquela preocupação de jogo do domingo. Não, o árbitro qualificado, ele sabe que ele vai ser escalado. Uma qualificação do árbitro começa com um bom curso de formação. Isso é básico. Um apoio técnico para você tirar as dúvidas. O árbitro tem dúvida. O árbitro vive com dúvida. Por quê? Por isso existem os congressos, os debates, grupos de WhatsApp hoje, que o árbitro se apoia. Eu me apoio em grupo de WhatsApp. Já atuo há 34 anos. Imagina um árbitro que está iniciando, um árbitro que não tenha a primeira qualificação, que é um curso de formação. E aí você vai poder ter mais assertividade nos lances difíceis, nos lances capitais. Você vai saber o que é um tiro livre direto, o que é um tiro livre indireto. Saber com assertividade, não ter dúvida. Imagina você, um árbitro, tendo dúvida se dá ou não uma falta dentro da área, porque na cabeça dele não é pênalti. Ele tem a certeza que não é um pênalti, mas é uma falta. Essa falta, geralmente, que causa dúvida, é o tiro livre indireto. Então ele pode ser dado dentro da área e ele não é pênalti. É um tiro livre indireto. Tiro livre indireto, para vocês que não são árbitros ou que não sabem o uso das palavras de arbitragem, o jargão de arbitragem, é aquele lance que o árbitro levanta a mão e não vale gol diretamente. Então o árbitro com dúvida, ele deixa de dar o tiro livre indireto.
E outro grande caso do árbitro que não tem muita qualificação. Quando está chegando perto da área, ele, por medo ou não, ou falta de conhecimento, ele dá 2 lances, que é o tiro livre indireto, perto da área, sem saber que praticamente ele está trazendo para a sua arbitragem uma dificuldade desnecessária. Porque se ele atuar com assertividade, apitando que é tiro livre direto, indireto, o indireto acontece muito menos. Por quê? Porque haja visto, quem assiste um jogo sabe que o tiro livre indireto, raramente o árbitro está levantando a mão hoje em dia. Porque teve contato físico, é tiro livre direto. Não teve contato físico, foi um jogo perigoso, tiro livre indireto. Raramente você num jogo consegue ver um árbitro levantando a mão. A qualidade é saber as regras do jogo com propriedade, domínio da regra, aplicabilidade da regra, não ter dúvida sobre o que é ou o que deixou de ser. Vamos supor, o recuo de bola para o goleiro é falta, e árbitros deixam de aplicar essa regra porque tem dúvida se é tiro livre direto ou tiro livre indireto. Recuou a bola com o pé para o goleiro pegou com a mão, tiro livre indireto. Aonde cobrar? Outra dúvida. Se for na área penal, na área maior, na área grande, popularmente chamada de área grande, é aonde o goleiro relou na bola, tiro livre indireto. Se for na área de meta, na área pequena, é um tiro livre em cima da risca da área pequena, a barreira vai ficar a 5,50 m. É o único momento pelo qual fica a 5,50 m e não a 9,15 m, porque as outras faltas ficam a 9,15 m, exceção aquelas na área penal, que não dá os 9,15 m, em cima da risca é o limite. Então, quando você tem toda essa segurança de você poder aplicar o tiro livre indireto, o tiro livre direto, com certeza do que você está fazendo, se for pênalti, dá um pênalti, se não for pênalti, não dá pênalti, então vai te dando tranquilidade. O conhecimento e a qualificação te traz tranquilidade no agir e no apitar. O que causa isso? Maior controle de jogo. Você vai ter um controle maior do jogo, porque você vai ser abordado, você sabe o que falar, você sabe o que responder. Você sabe que no Brasil a reclamação está exacerbada. Ninguém consegue dominar os reclamões aí de plantão, haja visto no mundo profissional. No mundo amador é cópia e é agravado porque a ignorância é maior. Mas se você tem tranquilidade, serenidade, sabe o que está fazendo, você vai com certeza saber se safar dessa situação com serenidade, com tranquilidade, sabendo o que você está fazendo, sem ter a dúvida de responder um questionamento. O que aconteceu? Foi isso por causa disso. Uma grande dica que eu costumo dar aos meus árbitros e aos árbitros que eu palestro e nas lives que eu faço é o árbitro saber o nome da regra, o número da regra. O que você está me perguntando, vamos supor que um jogador pergunta para você: professor, é obrigado a tirar a aliança? É obrigado a tirar a aliança, é obrigado. Segundo a regra 4, equipamento obrigatório, equipamento dos jogadores, aliança, piercing, pulseira, qualquer joia é proibido. Então você vai explanar rapidamente o seu conhecimento e isso vai se alastrando. Ele conhece. Se falar sobre bola em jogo e fora de jogo, se falar sobre falta e tiro livre direto ou indireto, você vai falar assim, segundo a regra 12, faltas e incorreções, isso é tiro livre indireto, porque não houve contato e só um risco de jogo perigoso. Isso é um jogo perigoso. Então você vai falar o nome, o número da regra e o que ela diz. Isso vai mostrar o seu conhecimento de regra, isso vai inibir a ação do jogador em cima de você. Outro problema, muitos árbitros têm medo de aplicar o tiro livre indireto dentro da área. Isso eu já falei. Saber o que fazer com 6 segundos do goleiro. 6 segundos.
Muitos me perguntam, Carlão, mas ninguém apita 6 segundos. Não apita. Muitos de medo do que marcar, de como reiniciar o jogo. E aí, aproveitando a oportunidade, Maciel, me dê uma ajuda. A bola bateu no fio e que passa em cima do campo. A bola desviou e entrou no gol. É gol ou não? Maciel, um fio passou em cima do campo. Beleza? Pensa assim comigo. A bola tocou no fio. É um corpo estranho. É algo que fosse um cachorro passando, se fosse um passarinho que voou, bateu no passarinho. Então, aonde tocou no fio, bola ao chão, a equipe que estava com a posse da bola. Se estiver no limite da área penal, tocou no fio, bola ao chão ao goleiro. O bola ao chão ele diz que é de posse da bola de quem estava com ela, mas dentro da área penal, o bola ao chão, seja do ataque, da defesa, é sempre pro goleiro. A reposição de bola ao chão dentro da área é sempre pro goleiro. Então, não vale gol. Se ela desviou num fio que estava em cima do campo e entrou no gol, não vale gol, Marcel. Essa é a sua dúvida, estamos aqui para saná-la. Outro problema muito recorrente ao árbitro que não tem formação, qualificação, e por isso estamos aqui para te qualificar, é cometer os 2 erros que o árbitro pode cometer. O erro de fato, que todos nós que somos árbitros cometemos, eu cometo, vários árbitros cometem, que é o erro de fato. O que seria um erro de fato, professor? O erro de fato é aquele erro que você não viu se a bola entrou, não viu se estava dentro da área, ou estava fora, ou a bola saiu para a lateral, você não viu, bandeirinha não viu. É um erro de fato, é um fato acontecido. Esse erro é comum na nossa carreira, nós vamos errar. Bateu na mão de alguém, você não viu, então nós vamos errar. Esse é um erro de fato. E o que seria o erro de direito, então? O erro de direito é o erro grave. Erro de direito, literalmente falando, falta de conhecimento da regra ou descumprimento da mesma. Isso anula o jogo. O que seria isso, professor, na prática? O erro de direito é o erro que o árbitro comete ao inventar uma regra, ao não aplicar uma regra, ao distorcer a regra do jogo. Um erro clássico do direito agora. Um goleiro arremessa a bola com a mão na outra área e ela entra no gol sem que tocar em ninguém. Ele arremessou da sua área, ele pode jogar com a mão dentro da área, mas ele entrou no outro gol. A regra 10, tento marcado, ela vai dizer que não vale gol, mas por falta de conhecimento ou por não se atentar à regra do jogo, o árbitro deu o gol. E ele deu o gol, nitidamente, tem imagem, tudo. O time prejudicado vai entrar com recurso. E esse jogo certamente será anulado, porque ele inventou uma regra. Essa regra não está no jogo. Esse gol não vale. Então é um erro clássico de erro de direito. É total desconhecimento da regra.